quero começar aqui do Salmo de número 103. Salmo de número 103. Às vezes nós esperamos que o outro mude. E sempre queremos e sempre esperamos a mudança em alguém. Mas às vezes a mudança no outro está condicionada a uma mudança nossa. Nós mudamos e a nossa mudança muda o outro. Salmo 103, versículo 8 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então o salmista, ele enumera aqui 4 qualidades, 4 características do próprio Deus: misericordioso, piedoso, longânimo e benigno. Essas 4 qualidades, elas precisam também estar presentes na nossa vida. Porque estas 4 qualidades vão nos ajudar em muito a trazer a nossa família aos pés de Jesus. Então são 4 qualidades que nós vamos ter para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Primeiro ele fala aqui do misericordioso. A misericórdia, então, é uma qualidade de Deus. Deus é um Deus misericordioso. E nós também precisamos ser. Alguém pode dizer, não, pastor, mas eu não sou Deus. Mas a ideia não é você se igualar a Deus. A ideia é você imitar Deus naquilo que Ele tem de melhor. Porque quando nós temos um bom exemplo, o bom exemplo tem que ser seguido. O bom exemplo tem que ser copiado. Então, essas características de Deus podem ser nossas também. Primeiro, ele fala da misericórdia. E o que consiste a misericórdia? O que é a misericórdia? Todos nós somos pecadores. E não há pessoa que é perfeita. Todos pecam. Porque todos são imperfeitos. E o que Deus ele busca, né, a pessoa, segundo o coração de Deus, não é aquela pessoa que não peca. Até porque quando ele fala de alguém segundo o coração de Deus, a Bíblia fala de Davi. Se você contar nos dedos os pecados de Davi, vai faltar dedo. Porque são muitos. Mas por que um homem como Davi, que era tão pecador, era tido como um homem segundo o coração de Deus? Porque o homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito que não peca, mas é aquele que peca, mas é capaz de reconhecer, se arrepender e se consertar com o Senhor. Então, por mais que Davi ele fosse um sujeito pecador, mas ele era capaz de reconhecer o seu próprio erro, pedir perdão pelo seu próprio erro e consertar o seu próprio erro. Então, é a capacidade de reconhecer o pecado e se arrepender dele que faz de você um homem segundo o coração de Deus. Mas voltando aqui para a misericórdia, todos nós somos pecadores. E a Bíblia nos ensina que o salário, a recompensa pelo pecado é a morte. Ou seja, o salário é a recompensa daquilo que você faz. Você trabalha e a recompensa do seu trabalho é o seu salário. Então o pecado ele traz consequências, que é a morte. Pode ser a morte física, mas entenda a morte como o fim. O que é morte? É o fim das coisas na sua vida. Então o casamento morre, a sua comunhão com Deus morre, a sua vida financeira morre, as coisas vão morrendo e por último morre a própria pessoa. Então o pecado, ele sempre vai trazer morte, dor e sofrimento. Todos nós pecamos contra Deus. E se a Bíblia fala que o pecado traz consequências, então aquele que peca contra Deus deveria ser imediatamente castigado. Mas não é assim que acontece. Ao invés de Deus nos castigar pelos nossos pecados, ele usa de misericórdia. E a misericórdia é uma nova chance, uma nova oportunidade para você fazer o certo. Se Deus não fosse misericordioso, não tinha mais ninguém nesse planeta. Porque todos já teriam sido punidos. Porque não há um que não pecou. E se todo pecado
gerasse de imediato um castigo, não ia sobrar ninguém, né? Esse mundo estaria vazio. Mas essa é a misericórdia. É quando você tem razão de punir, mas ao invés de punir, você estende a mão e dá mais uma chance. Essa é a misericórdia. Jesus, ele foi misericordioso. Aquela mulher que foi pega em adultério, pela própria lei de Moisés, deveria ser apedrejada. E aí, o Senhor Jesus, ele fala, mas quem não pecou, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. E aí Jesus pergunta, cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém? E aí no fim Jesus fala, eu também não te condeno. Aquelas pessoas não tinham condições de tacar pedra nela, porque todos aqueles eram pecadores. Só que Jesus não tinha pecado, então ele podia tacar pedra. O que Jesus disse? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ora, Jesus não tinha pecado, então ele podia tacar a primeira pedra, porque ele é o único que não tinha pecado. Mas ele também não tacou a pedra. Ele falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Isso é misericórdia. Você tem razão de punir, talvez humanamente falando, você tem razão de tacar a pedra, mas você não taca. E você dá à pessoa o quê? Uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, da mesma forma, nós temos que agir com misericórdia com as pessoas. Você diz, pastor, mas eu tenho razão. Eu concordo com você, você tem razão. Mas acima da razão está a misericórdia. E você deixa a razão para agir de forma misericordiosa. Primeira característica de Deus, que tem que estar presente na nossa vida. Ele fala aqui do piedoso, né? O piedoso é aquela pessoa que é solidária com o sofrimento do outro. E isso é importante porque a gente vive num mundo tão mau e tão cruel, que a crueldade, que a maldade, que a violência desse mundo pode nos tornar pessoas insensíveis. De tanto a gente estar acostumado com violência, a gente fica insensível à violência. Por quê? Porque aquilo se tornou uma coisa normal. Aquilo se tornou uma coisa natural. Então a pessoa piedosa é aquela que no meio da desgraça ainda é capaz de se sensibilizar com a dor do outro, de se solidarizar com o outro. Por quê? Porque ele não se deixa, o coração dele não fica embrutecido. Porque essa é a tendência. A pessoa, ela convive com o mal está diante dela. Ela convive com a desgraça, com o sofrimento. E isso vai fazendo com que a pessoa ache aquilo normal, natural. Ela não tem mais aquela sensibilidade. Piedoso não. A piedade faz com que, no meio do mal, no meio da desgraça, você consiga ser solidário com o outro. Você consiga sentir a dor do outro. Para poder ajudá-lo. Porque senão a gente vai falar sempre assim, não, mas o mundo é assim mesmo. É mal assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo. Isso é o quê? A pessoa que se acostuma com o mal. E quando você se acostuma, aquilo passa a ser natural para você. Passa a ser a regra para você. Mas a pessoa piedosa não. É aquela que não perde a sua humanidade. Ela não perde a sua sensibilidade para as coisas que estão acontecendo. Essa é uma característica do próprio Deus. E ele fala longânimo. E a gente falou aqui de longanimidade há umas semanas atrás, e a longanimidade é a capacidade que você tem de ser ofendido e não reagir. Deus é longânimo. Quantas pessoas não ofendem Deus todos os dias? Quantas pessoas não debocham de Deus todos os dias? Se Deus fosse reagir a cada provocação, também não ia sobrar mais ninguém. E nós não podemos reagir às provocações do outro. Porque as pessoas te provocam, talvez o seu familiar te provoque, talvez você tenha um colega no trabalho que te provoque. Se você se sentir atingido por essas provocações, você vai reagir também. Mas a longanimidade não. Você é provocado, mas a provocação não te atinge. Você ouve a besteira, mas aquela besteira não te atinge.
a pessoa faz algo contra você, mas você não é atingido por aquilo. Você não se sente atingido por aquilo. E por isso você não reage. Porque humanamente falando, todos nós temos um limite. Você vai sendo provocado, uma hora você explode. Não é o seu natural. Mas humanamente, o ser humano ele tem um limite. Ele tenta se controlar, mas ele corre o perigo de uma hora explodir. Né? É aquele crente que parece uma bomba relógio. Ainda não explodiu, mas vai chegar um momento que vai explodir. E a pessoa vive sempre no limite, no limite, no limite. Não, você não pode ser uma bomba relógio em que qualquer momento vai explodir, não. Para isso que tem a longanimidade. Então a longanimidade, ela te dá um autocontrole. A longanimidade faz com que o seu coração não seja atingido por aquilo que o outro faz contra você. Porque quando você é atingido, você guarda aquilo. Aí você é atingido de novo, você guarda, está quieto. Você é atingido de novo, você está quieto. E aquilo vai se acumulando dentro de você. E chega uma hora que você não consegue absorver mais. É como um copo de água. Né? Você pega aqui o copo de água. Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Mas ele tem um limite. Ele chega um momento que ele vai transbordar. Porque ele não vai conseguir encher mais. Assim é a pessoa. É como se você fosse um copo. E você vai enchendo, mas tem um limite. Isso, humanamente. Mas espiritualmente não. Quando a longanimidade ela está presente, esse copo nunca transborda. Quando a longanimidade está agindo na sua vida, esse copo nunca vai transbordar. Por quê? Porque, na verdade, você não vai ser atingido pelas coisas ruins que alguém faz contra você. Então, essa longanimidade é importante para você passar pelas provocações dentro da família, sem você querer revidar, sem você querer dar o troco, sem você querer pagar na mesma moeda. E ele fala aqui da benignidade. A benignidade é a característica de quem faz o bem. E fazer o bem não é sinal de tolice. Fazer o bem não faz de você uma pessoa boba ou tola, porque essa é a ideia do mundo. Para o mundo, fazer o bem tem limite. Para o mundo, fazer o bem é para aquele que também te faz bem. Mas só que nós não podemos fazer o bem com segundas intenções. Nós não podemos amar com segundas intenções. Ou seja, esperando receber do outro aquilo que você está dando. Não, você vai amar mesmo que ninguém te ame. Você vai fazer o bem mesmo que ninguém faça a você. É essa a regra do Evangelho, que é diferente do mundo. No mundo, você vai encontrar um amigo, vai encontrar um colega que vai dizer para você, nossa, você é muito bobo, muito boba. Continua fazendo bem, continua ajudando, continua sendo uma pessoa boazinha. Ah, se fosse comigo, ele ia ver só. Se fosse comigo, ela ia ver só. Tá, mas não é. É com você. Nós temos que usar as armas de Deus, não do diabo. Nós temos que usar as armas do Senhor e não do inimigo. Então, você tem que ser a pessoa benigna. O benigno é aquele que faz o bem, independente de qualquer coisa. Em Gálatas, no capítulo de número 6, vamos lá em Gálatas, capítulo 6, eu quero falar só um pouquinho mais sobre essa benignidade. Fazer o bem é importante. Então, essas 4 características de Deus, essas 4 qualidades, misericordioso, piedoso, longânimo e benigno, você tem que buscar isso para você. Porque isso vai te ajudar a ajudar essa pessoa que precisa encontrar Jesus. Então são coisas que te ajudam a ajudar. Gálatas 6, versículo 9, ele diz assim:
e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você não pode se cansar de fazer o bem. Você não pode se contaminar pelo mal que o outro te faz. Porque, eu volto a dizer, quando você é atingido pelo mal que o outro te faz, a tendência é que você se torne igual àquela pessoa que te fez o mal. Vamos imaginar que alguém mente para você. E esse alguém te passa a perna. Alguém te passou a perna, alguém mentiu, enfim. Essa pessoa te fez o mal. Enganou você. Ou então tirou um dinheiro seu. Ficou com um dinheiro que te pertence. Essa pessoa te prejudicou? Sim. Você saiu no prejuízo. Mas, além dessa pessoa te prejudicar, além dela fazer esse mal contra você, existe algo ainda pior. É quando este mal que a pessoa te fez te contamina e faz de você igual a pessoa que te fez o mal. Ou seja, além de você receber o prejuízo por ter sido enganado, se você for contaminado, você vai acabar também enganando o outro ou a própria pessoa. Então, o mal que alguém te faz já te causa um prejuízo. Mas o mal maior é quando você se torna igual à pessoa que te prejudicou, pagando a ela na mesma moeda. Você se iguala a quem te fez o mal. E aí o prejuízo é dois. Primeiro, foi o prejuízo que você recebeu. E segundo, porque você se tornou igual ao outro que te fez o mal. Então a benignidade, ela livra você dessa armadilha. Porque alguém pode te fazer o mal. Você não tem como impedir que a pessoa te faça o mal. Você não tem como impedir que a pessoa minta para você. Você não tem como impedir que a pessoa queira te enganar. Mas você pode impedir de se tornar igual a ela. Você pode impedir de não ser igual a ela. Ou seja, eu não tenho controle sobre o que o outro vai fazer comigo. Mas eu tenho que ter controle do que eu vou fazer com ela. O que eu tenho que fazer com ela? Ser benigno. Mesmo que o mundo te chame de tolo, de bobo, não importa. Faça o bem. Porque foi dessa forma que Deus conseguiu trazer você para a igreja. Como é que Deus conseguiu trazer você para a igreja? Aceitando a tua provocação? Quantos de nós, talvez, não falamos mal de igreja, não falamos mal de pastor, não xingamos o missionário na televisão? Eu era um deles. E como é que Deus me trouxe para cá? Me punindo? Me condenando? Tirando a minha vida? Acabando comigo? Aceitando a minha provocação? Pagando na mesma moeda? Não. Deus me trouxe aqui sendo benigno. E não foi só comigo, foi com você também. A arma que Deus usou para te colocar na igreja foi a benignidade, foi o amor. Deus não aceitou a tua provocação, Deus não levou em conta as besteiras que você falou, Deus não te condenou pelos pecados que você cometeu, Deus não te puniu pelas besteiras que você fez, Deus ele foi te fazendo bem, foi te dando livramento, foi abençoando você. Por mais que você não reconhecesse ainda Deus na sua vida, mas Ele já estava fazendo bem, e foi fazendo bem. E por fim você está aqui hoje. Então Deus te trouxe para a igreja te fazendo bem e te amando. Então como é que nós vamos trazer o outro para a igreja? Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Então por mais que o mundo lá fora, por mais que as pessoas lá fora chamem você de bobo ou de tolo, não escute. Você tem que fazer aquilo que dá certo.
Você é a prova de que amar e fazer o bem dá certo. Porque você é fruto do amor de Deus e você é fruto da benignidade de Deus. Eu não sei quanto tempo levou para você vir para a igreja. Eu não sei quanto tempo levou para você se converter. Uns se converteram mais rápido, outros demoraram muito tempo, mas não importa. Seja mais rápido ou mais demorado, você está aqui. Então você é a prova de que isso aqui funciona. O que o texto fala? Versículo 9, vamos ler de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, é o que o texto fala. Ou seja, em determinado momento nós vamos ceifar, nós vamos colher. Mas o que? Se não houvermos, desfalecido. Então não desanime, continua fazendo bem. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher. O que nós somos? Nós somos esse fruto que Deus colheu. Deus plantou em nós a piedade, Deus plantou em nós o amor, Deus plantou em nós a benignidade e nós estamos aqui. Então, se Deus nos trouxe para Ele com o amor e a benignidade, como é que nós vamos trazer a nossa família para Ele? Com amor e benignidade. Se você usar as mesmas armas e fazer a mesma coisa, você vai ter o quê? O mesmo resultado. Mas existe um detalhe aqui importante. Vamos lá em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, depende da sua tradução, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, esse é o fruto do Espírito, ou seja, é o resultado da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Nós já estudamos lá em Gênesis que originalmente nós fomos feitos o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Só que o pecado, ele corrompe o ser humano. E o ser humano corrompido, ele deixa de funcionar corretamente. Quando uma coisa é corrompida, aquela coisa não funciona como deveria funcionar. E chega um momento que aquilo não tem jeito de consertar. Aquilo tem que ser substituído. Vamos imaginar uma pessoa que está com um problema de saúde, ela tem lá um problema lá renal, e somente um transplante de rins vai ajudar aquela pessoa. Ela está lá lutando, fazendo hemodiálise, naquela batalha, uma vida limitada, aquela coisa toda por conta dos rins que não funcionam. Ela tem que fazer um transplante, não tem jeito. É a única forma dela voltar a ter uma vida normal e o corpo dela funcionar normalmente. Não tem como, não adianta remédio, não adianta nada. Tem que ter um transplante de rins. Pronto, você pega os rins de alguém, e a pessoa pode doar até mesmo em vida. Transplantou lá, funcionou. A pessoa volta a ter uma vida normal. Amém. Ela passa, depois do transplante, ela volta a ter uma vida normal. O corpo e a saúde voltam ao normal. Então nós, pelo pecado, nós fomos corrompidos. O que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é como se fosse um pedaço de Deus. É como se fosse um transplante de Deus em você. Então, quando esse Espírito Santo está na sua vida, agindo na sua vida, qual é o fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você prestar atenção, o fruto do Espírito é a natureza do próprio Deus. É a natureza do próprio Deus em você. E por que eu estou dizendo isso? Porque para você ser benigno, você não vai conseguir ser por esforço próprio. Eu preciso ser benigno, porque a tua carne não vai querer. Fazer o bem a quem te faz mal, humanamente, você vai ter muita dificuldade para fazer.
Ah, eu tenho que ser benigno. A carne não quer, o corpo não quer, a cabeça não quer. Mas você fica brigando com você mesmo. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom. Eu tenho que amar os inimigos. Ah, eu não consigo amar. Eu tenho vontade de voar no pescoço dele. Não quero amar. Então você tem que fazer um esforço muito grande. Agora, se o Espírito Santo estiver na sua vida, você não precisa se esforçar, porque você já vai amar naturalmente. Você já vai ser benigno naturalmente. Você vai fazer o bem naturalmente. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você vai ter que fazer um esforço muito grande para amar o inimigo. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você vai ter que fazer um esforço muito grande para fazer o bem a quem te faz mal. Mas se o Espírito Santo gerar esse fruto em você, você não precisa fazer esforço para amar, porque você ama naturalmente. Você não vai precisar fazer esforço para ser bom, porque você já vai ser bom naturalmente. Porque é assim que é o Deus. Deus não está lá no céu se esforçando para te amar. Ah, é aquele meu filho lá, estou com vontade de matar ele, mas eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom. Não, Deus não é assim. Ele já é bom naturalmente, sem fazer esforço, sem ter que brigar com a própria carne. Então, se para você ser bom com aquele que te faz mal, porque ser bom com quem te faz bem é fácil. Amar quem te ama é fácil. Ajudar quem te ajuda é fácil. Agora, para você amar o inimigo, se você tem que se esforçar muito, para você fazer o bem a quem te faz mal, se você tem que se esforçar muito, é porque você está tentando fazer com a própria força e não pela ação do Espírito Santo. Então, ter esse fruto do Espírito na sua vida é fundamental para que você cumpra isso aqui. Porque você vai agir naturalmente. Você vai ser longânimo naturalmente. Você vai ser piedoso naturalmente. Você vai agir na benignidade naturalmente. Você vai ser misericordioso naturalmente. A coisa vai fluir naturalmente na sua vida sem que você tenha que se esforçar para fazer. Então, essas 4 características de Deus são importantes na sua vida, como a gente viu lá no Salmo 103, versículo 8. Misericórdia, piedade, longanimidade e benignidade. São 4 armas que vão te ajudar em muito a ganhar esse familiar para Jesus. Amém?